Fala galera do canal Guerreiro Matemático, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou resolver umas questões de conjuntos para vocês, certo? Conjuntos, raciocínio lógico, certo? Lembrando que todas essas questões eu selecionei, certo? São questões que já caíram em prova, já caíram em concurso. Então é muito bom para quem está estudando, certo? São 6 questões e a gente vai resolver todas hoje aqui nesse vídeo, certo? Vamos começar pela primeira questão. Vamos lá. Primeira questãozinha aqui, certo? Diz o seguinte: em uma escola de informática, tem-se como o dia menos movimentado a segunda-feira, no qual está disponível 2 cursos, certo? Informática e digitação. O número de alunos que fazem apenas aula de informática é igual a 3x menos 22. Ou seja, eles deram uma equaçãozinha aqui pra gente, equação primeiro grau. E os que fazem apenas digitação é igual a 2x mais 2. Sabendo-se que o número de alunos que fazem os 2 cursos é igual a 8, ao todo são 48 alunos nesse dia. Então, o número de alunos que fazem digitação é quanto? Questão clássica de conjuntos numéricos que podem vir aqui com vocês, certo? A gente tem uns gráficos aqui que a gente vai colocar, né? O diagrama de Venn, né? Para se você não assistiu nenhum vídeo teórico de conjuntos, sugiro que você assista. E aqui no canal tem uma aula somente falando de conjuntos, certo? Esse aqui é o diagrama de Venn. A gente vai resolver essa questão por ele, certo? Então vai ficar o seguinte: nesse gráfico aqui, nessa parte aqui, eu vou colocar os cursos de informática. E aqui eu vou colocar o curso de digitação, certo? Então vai ficar o seguinte: vamos começar sempre pelos 2 cursos, que é pela intersecção deles, né? Sabe-se que o número de alunos que fazem os 2 cursos é igual a 8. Ou seja, 8 alunos eles fazem tanto o curso de informática como o curso de digitalização. Então esse valor 8 tem que estar aqui no meio, que é a intersecção entre eles dois, certo? Veja que tanto o gráfico de digitação como o gráfico de informática estão tá tendo a intersecção entre eles, né? Então essa parte eu coloco 8, certo? Continuando a questão, o número de alunos que fazem apenas aula de informática é igual a 3x menos 22. Ou seja, aqui no gráfico a gente vai representar o 3x menos 22 nessa parte, onde eu tenho só a parte de informática, apenas de informática. Veja que se eu contar com 8 aqui, o 8 ele não faz somente informática, ele faz também digitação. Então a gente tem 3x menos 22 como apenas o curso de informática. Como também os que fazem apenas o curso de digitação é igual a 2x mais 2, ou seja, 2x mais o 2, certo? E a pergunta é o seguinte, né? Ela disse que no total dos alunos são 48 nesse dia. Então o número de alunos que fazem digitação é quanto? Certo? Para a gente saber a quantidade de alunos que fazem o curso de digitação, a gente tem que saber o valor do x, certo? E esse é o primeiro trabalho que a gente vai fazer. A gente sabe que todos os alunos, a quantidade de alunos são 48, então basta eu somar, certo? Essa equaçãozinha aqui, 3x menos 22 mais 8, que está em intersecção, mais 2x mais 2, que é o custo de digitação. Isso aqui tem que ser igual a quem? A 48, né? Que são o total de alunos. A gente descobriu o valor do x, certo? Vou colocar aqui de cor. 3x mais 2x, veja que estão duas variáveis, a gente vai ter 5x, certo? Menos 22 com mais 8 e mais o 2, 8 mais 2 é 10, 10 com menos 22 dá menos 12, certo? Isso aqui tem que ser igual a 48. Esse menos 12 eu vou passar pelo outro lado da igualdade, trocando o sinal positivo. Então vai ficar o seguinte, vai ficar 5x igual a 48 mais o 12.
o menos 12, eu passei para o outro lado da igualdade, troquei o sinal. Então vai ficar o seguinte, 5x, isso aqui tem que ser igual a quem? 48 mais o 12. 2 mais 8 dá 10, vem 0 para cá, sobe 1 para cá, 1 mais 4 é 5, 1 mais 1 é 6. Então 48 mais 12 é 60. Esse 5 que está multiplicando com o x, eu vou passá-lo para o outro lado dividindo, certo? Como ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar o x igual a 60 sobre 5. E 60 dividido para 5 é 12. Né? Porque 12 vezes 5 é igual a 60. A gente descobriu o valor do x. E a gente vai pegar esse valor do x e substituir aqui, certo? Então vai ficar o seguinte. Eu vou ter 2 vezes o 12 mais o 2, certo? Dá um zoom aqui para vocês. Eu vou ter 2 vezes o 12, que vai dar 24, mais o 2, que vai dar 26, certo? 26. E esse 26 é a quantidade de alunos que fazem apenas digitação. Eu vou ter que somar esse 26 com esse 8, que faz também parte do curso de digitação. Então, fazendo logo rápido, logo aqui, 26 mais o 8, isso aqui vai dar quanto? 8 mais 6 dá quanto? 14, né? Vem 1 para cá, 1 mais 2, 3. Ou seja, 34 alunos fazem um curso de digitação. E é exatamente a pergunta que a questão nos dá. Qual o número de alunos que fazem o curso de digitação? 34 alunos. Item C. Questãozinha tranquila, né? Questãozinha bem legal, bem contextualizada. Respondendo aqui a nossa segunda questão, deixa eu só tomar uma água. Vamos lá. 800 pessoas responderam a uma pesquisa a respeito de um uso de combustível em seus veículos automotivos. 550 disseram que utilizam gasolina. 350 afirmaram que utilizam etanol. E 200 afirmaram que utilizam os dois combustíveis, tanto etanol como a gasolina. O total de entrevistados, qual o número de pessoas que não utilizam gasolina ou etanol? Ou um ou outro, né? Qual é que eles não utilizam? Seguinte, essas questões de conjuntos, elas dão sempre as informações, né? Que são as informações dadas. E no final ela faz sempre a pergunta. Sempre esse finalzinho aqui, certo? Diz o seguinte, do total de entrevistados, qual o número de pessoas que não utilizam gasolina ou etanol? Certo? E essa é exatamente a pergunta que a gente tem que resolver. Então vamos pegar os dados e usar ao nosso favor. Então a gente vai pegar aqui, fazer um diagramazinho, certo? Da gasolina. E aqui a parte do etanol, certo? Então vai ficar o seguinte. Vamos lá. Vamos começar pela intersecção. Qual é a intersecção entre eles? Quem é que utiliza tanto gasolina e etanol? 200 pessoas, né? A questão nos dá. Então 200 pessoas utilizam os dois combustíveis, certo? E aí a outra é o seguinte. 550 disseram que utilizam gasolina. Perceba. 550 disseram que utilizam gasolina. Na questão poderia vir, né, 550 utilizam somente gasolina. Aí você teria que colocar o 550 aqui nessa parte aqui. Como ele não fala isso, né? Como a questão já diz o seguinte, disser que utiliza gasolina, tem uma parte que utiliza somente gasolina e tem uma parte que também utiliza gasolina e o etanol, que também está inserido. Então, no lugar que a gente colocar aqui 550, a gente tem que colocar o 550 menos a intersecção que a gente já tem. Ou seja, aqui a gente tem que colocar 350, certo? Então, somente 350 utilizam gasolina. O total que utilizam gasolina é 550, certo? Do mesma forma aqui,
350 afirmaram que utilizam o etanol. Eu não vou colocar só o 350 aqui, eu tenho que colocar o 350 menos a intersecção. Então aqui vai ser 150. A pergunta ela quer saber quantas pessoas não utilizam nenhum nem outro, certo? E a gente sabe que a quantidade de pessoas são 800 pessoas que foram responder a essa pesquisa. Então, esse é o total, 800 pessoas. Então, as pessoas que utilizam o combustível, exatamente essas que estão dentro do gráfico. Basta somar, tá? 350 mais o 200 mais o 150. Isso aqui vai dar quanto? E 1 para cá, fica 4, 5, 6, 7. 700 pessoas utilizam combustível. O total de pessoas são 800 que responderam à pesquisa. Se 700 responderam que utilizam combustível, 100 pessoas não utilizam gasolina ou etanol. Ou seja, são 100 pessoas que não utilizam nenhum nem outro. Alternativa B. Certo? Pega o contexto da questão. Numa entrevista, numa pesquisa, 800 pessoas responderam a essa pesquisa. Dessas 800 pessoas, 700 utilizam tanto gasolina como etanol, né? E 100 pessoas que responderam também essa pesquisa não utilizam nenhum nem outro, que é a resposta. Beleza? Questão bem direta e rápida. A terceira questão é da mesma pegada. Vocês vão me perdoar só na parte de pronunciar os nomes do cardápio, né? Que é o dado seguinte. Em uma pesquisa, veja, sempre tem um padrão. Encontre o padrão das questões. Quanto mais questões vocês vão responder, mais rápido você fica em responder essas questões, muitas questões. São 6 questões de uma banca, eu peguei da banca Idecam, e ela tem um padrão, que é justamente utilizar pesquisas, utilizar, sei lá, avaliações, algo do tipo. Então sempre tem um padrão, conjunto sempre tem um padrão. Muito boas questões de conjunto, tudo tranquilo. Vamos lá. Em uma pesquisa realizada com um grupo de pessoas acerca de sua preferência quanto a 2 pratos típicos de culinária chinesa, verificou-se que 80 delas gostam de yakisoba, né? Yakisoba, de legumes com gergelim, e 75 gostam de chop suey, alguma coisa assim, de porco, e 60 gostam dos 2 pratos. Considerando que 20 pessoas não gostam de quaisquer dos pratos, então o número de pessoas pesquisadas foi o seguinte: ela nos dá a quantidade de pessoas que não gostam nenhum dos 2 pratos, a quantidade de pessoas que gostam de um prato só, a quantidade de pessoas que gostam dos 2 pratos, mas é para saber o total de pessoas que foram entrevistadas. Veja que é a diferença, né? A outra questão, ela perguntava quais pessoas que não utilizam combustível. Aqui a gente fala sobre comida, e elas já não dá as pessoas que não gostam de comida, né? E ela quer saber a quantidade de pessoas. Mesmo padrão. Vamos fazer o diagrama de Venn e utilizar os dados a nosso favor. Vai ficar o seguinte: fazendo o diagrama aqui, vai ficar o seguinte: essa parte aqui é da pessoa que gosta de yakisoba, e esse gráfico aqui é da galera que gosta do chopp, né? Chopp de porco, né? Seguinte, vamos começar pela intersecção. Sempre começa a intersecção. 60 pessoas gostam dos 2 pratos, ou seja, 60 tem que estar aqui no meio. 2 pratos, tanto um como no outro. 80 pessoas gostam de yakisoba de legumes. Não utilizou a palavra somente as 80 pessoas gostam, não. Então, a gente, em vez de colocar 80 aqui, a gente vai colocar 80 menos 60. Vai ser 20, né? Então, já separamos nossos dados aqui. E que 75 pessoas gostam de chopp, né? Então, no lugar de 75, eu vou ter que colocar
o 75 menos a intersecção, que é 60. Então aqui tem que ser 15. Certo? Separemos nossos dados. E 20 pessoas não gostam de nenhum dos dois. Vou colocar o 20 aqui no isolado. Certo? E aqui a gente quer saber a quantidade de pessoas pesquisadas, que fizeram a pesquisa. Muito simples. Aqui a quantidade de pessoas que fizeram a pesquisa e disseram que gostam de comer algum tipo de comida. E aqui também são as pessoas que responderam a pesquisa, mas que não gostam de nenhum dos pratos. Então a gente vai fazer o quê? Somar, certo? Eu vou somar 20 com 60, mais o 15, mais o 20 aqui. Então, 20 mais 60 dá quanto aqui? 80, né? 80 mais 15 dá 95. 95 mais o 20, que as pessoas não gostam de nenhum dos dois pratos, dá quanto? 115, né? Então, alternativa C. Beleza, galera? Alternativa C. Questãozinha padrão, certo? Padrão aqui, ó. Conjuntos. Tranquilo demais. Questão 4. Vamos lá, responder a questão 4. Mesmo padrão. Dos 600... aqui a gente já tá falando de detentos, né? Desde que ela mistura, né? Dos 650 detentos de um presídio estadual, cujas penas são do tipo reclusão de regime fechado. 400 pessoas possuem pena de mais de 2 anos. É um dado importante, certo? Enquanto 320 possuem penas de menos de 5 anos. Dessa forma, o número de detentos cujas penas estão na faixa de mais de 2 anos e menos de 5 é quem? Não sei se você já sacou a ideia, certo? Em vez de a gente utilizar dados de, posso dizer, culinária e tudo mais, a gente está usando pena. E é totalmente igual e parecido. Aqui são as pessoas que cumprem mais de 2 anos, eu vou representar por um 2, certo? Mais de 2 anos. As pessoas que representam mais de 2 anos. E temos a pena de menos 5 anos. Então, eu vou colocar um menos 5 aqui. Por favor, não confundam, certo? Eu vou até pintar aqui de verde aqui para vocês não se confundir. Vamos lá. Então, é o seguinte. A pergunta é o seguinte. Quantos números de detentos estão cumprindo pena na faixa de mais de 2 anos e menos de 5 anos? Ou seja, intersecção aqui. Tanto um como o outro. Entendeu? Então, no total são 650 detentos. E a gente tem o 400 pessoas que estão mais de 2 anos. Eu vou colocar aí 400. Mas a gente quer saber a quantidade de intersecção entre eles, que eu vou representar pela letra X. E você sabe, né? Quando eu tenho um valor aqui, é quando é somente, né? Como aqui tem 400 detentos possuem pena de mais de 2 anos, eu não estou falando só em colocar o 400 aqui. Eu tenho que colocar o 400 menos o X, né? Que é a intersecção. Só que nesse caso a gente tem um X, a gente não sabe o valor da intersecção. E aqui eu tenho 320 pessoas que possuem pena de menos de 5 anos. E no lugar de colocar 320, eu vou colocar 320 menos X. Certo? E o total de detentos é quanto? 650. Como a gente quer saber o valor do X, e eu sei que todo mundo está cumprindo pena, então eu tenho que somar tudo isso aqui e igualar quem? A 650. Então, então a gente tem a equação do primeiro grau aqui. Vai ficar 400 menos X mais o X da intersecção mais 320 menos o X, que é aqui que eu tenho. Isso aqui tem que ser igual a quem? 650.
Esse x menos x com mais x, eles vão se cancelar. Eu vou ficar só com menos x, né? Então vai ficar menos x. 400 com mais 320. Isso aí vai dar quanto? 720, né? Então vai ficar 720 igual a 650. Esse mais 720 eu vou passar para o outro lado da igualdade trocando sinal. Então eu vou ter aqui menos x igual a 650 menos o 720. Resolvendo isso aqui, 70. Vai ficar menos 70, né? Por causa que o valor do sinal maior absoluto é o menos 720. Vai ficar menos x igual a menos 70. Como eu não posso ter no negativo, vou multiplicar por menos 1 aqui. Isso aqui vai ficar igual a x igual a 70. Certo? Então a quantidade de presos que cumprem, que estão ali entre mais de 2 anos e menos de 5 anos, são 70 detentos. Item B. Certo? Veja que é o mesmo padrão das outras. Nada demais. Vamos para a questão 5 aqui. Não se assuste com 6. A gente vai desenrolar ela já já. Sejam os conjuntos A com os elementos x, 2, y, z, 8. Eu tenho uma vírgulazinha aqui, né? A intersecção de B com A igual a 1 e 5. Vai ter outra vírgula aqui também para a gente entender a questão. B menos A, né? Os dados aí. A soma dos valores numéricos de quem? De x, y e z é igual a quem? Bem, x, y e z estão aqui no conjunto A, né? E a gente não sabe, a gente tem que descobrir. Certo? Olha para essa questão, como a gente está falando de raciocínio lógico, a gente tem que usar bem a lógica aqui. É bem lógico. Perceba uma coisa. Eu tenho um conjunto A, certo? E eu tenho um dado nessa questão. Que a intersecção com B e com A é 1 e 5. Como assim intersecção? O que é intersecção? O que tem em B, que também tem A, o 1 e o 5. Certo? Lembra lá? Vou fazer um exemplo aqui. Eu tenho um conjunto 1, 2. E eu tenho um conjunto B somente com 2. E eu quero a intersecção entre eles, de A com B. O que é que tem em A que também tem em B? O 2, não é? Então esse aqui é o resultado. Então essa questão diz o seguinte, que a intersecção de B com A resulta o 1 e o 5. Se você olhar no conjunto A aqui, a gente não tem o 5 e a gente também não tem o 1. Mas a questão nos diz que o que tem em B, que também tem A, é o 1 e o 5. Então, possivelmente, o 1 ele pode ser o x e o y pode ser o 5. Eu não sei se isso é verdade, sei que estou supondo aqui, certo? Porque, com certeza eu sei que eles fazem parte do conjunto A. Aí a outra questão diz o seguinte, o outro dado em questão, que o que tem em B que não tem A, 6 e 4 e 9. O que tem em B que não tem A. Não é tão interessante, né? Isso aqui pra gente, não. Mas aqui já é interessante. O que tem A que não tem B. Quando você vê assim, A menos B, é basicamente isso. O que tem A que não tem B. Certo? E o que tem A que não tem B? O 2. O 2 faz parte aqui do conjunto, a gente pode ver aqui. O 3. Bom, o que tem A não tem B. E o 8. O 8 aqui tá também fazendo parte do nosso conjunto. Só que tem um número diferente, que é o 3, né? Mas o 3 diz o seguinte, o que tem A que não tem B, ou seja, o 3 faz parte do conjunto A. Então, possivelmente, vamos dizer que o 3 seja o Z. Certo? Então, vamos dizer o seguinte, que o x é igual a 1, o y é igual a 3, a 5, e o Z seja igual a 3. E a gente quer a soma desses valores, né? Isso aqui vai dar quanto? 1 mais 5, 6. 6 mais 3, 9. Item C.
Use a prova a seu favor. Use a prova a seu favor. Eu respondi aqui mais lento porque eu tava assim, tem que dizer tudo para vocês. Mas aqui na hora da prova, vai logo de cara, vai logo de cara. Ah, mas se isso aqui, e se o x for o 5? Não importa. Quer saber só a soma dos valores. Certo? Então vamos lá. Questãozinha 6 para finalizar. Ixi, mostrando a gabarito aqui. Questão 6 para finalizar. Dados do conjunto A, conjunto B e o conjunto C. Vamos responder também, sem nenhum problema. O conjunto A, ele é igual a x pertencentes aos números naturais, onde o x ele é maior ou igual a 3. Eu vou representar isso aqui para vocês. Não precisa representar, mas vou representar. O conjunto A é basicamente o conjunto dos naturais, onde o valor do x ele é maior ou igual a 3. Ou seja, começa a partir do 3, positivo. Fica 3, 4, 5, 6 e assim vai. O conjunto B, onde o x pertence aos números inteiros, os zeros inteiros, onde o x ele é maior ou igual que menos 2 e menor que 5, certo? Então, se eu fosse representar isso aqui, seria o seguinte, seria B igual, começando a partir do menos 2, porque é menor ou igual, ou seja, menos 2, aí vem o menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4. Ah, me caiu o 5. E o 5? Vai aonde? Veja, ele tem que ser menor que o 5. Não menor ou igual. Se tivesse tracinho, seria igual, tem que colocar o 5 ali. Como é só menor, quem é o menor que o 5? É o 4. Positivo. Então esse aqui é o nosso conjunto. E o item C é o conjunto dos números naturais menor que o x, menor que o 4. Então, vamos imaginar aqui o infinito, vindo dos números negativos. Vamos começar aqui do menos 1, do 0, do 1, do 2, 3 e basta. Porque tem que ser menor que o 4. Não é menor que igual a 4. Certo? Então vamos lá. Determine essa expressãozinha aqui. A intersecção de A com B e a união com C. A gente sempre resolve o que está dentro do parênteses primeiro. Então a intersecção de A com B é quem? Vou até usar aqui outra caneta. O que é que tem em A que também tem em B? Temos os dois conjuntos aqui, o A e o B. O que é que tem em A que também tem em B? Ora, eu tenho 3, eu tenho 4. Como ele é limitado, aqui não tem mais número, e no conjunto A os números naturais são acima que 3, então o nosso resultado aqui da intersecção com A com B é o nosso conjunto 3 e 4. Certo? Nosso conjunto 3 e 4. Agora eu vou unir com C. Ou seja, esse resultado eu vou unir com o nosso conjunto C. Como é que a gente une? Aquela mesma forma, padrão, assim, né? Vou começar com os números negativos aqui, infinito, aí vai menos 1, 0, 1, 2, o 3. Como o 3 faz parte tanto do conjunto como do outro conjunto, a gente só coloca o 3 novamente, porque você repetiu o 3 de outro não. Fica 3 e aqui fica o 4, né? Porque o 4 é a intersecção, né? Tá unindo. Pronto. Mas Micael, aqui no item não tem desse jeito, né? Tu fez aí. Bom, fiz aqui pra gente resolver. Mas se você estudou conjuntos pelo vídeo do meu canal, que tá aqui no canal Guerreiro Matemática, se você estivesse acompanhando há muito tempo, você resolveria facilmente. Por quê? Porque tem eu explicando tudo isso aqui no vídeo. Acesse o vídeo aí no canal para você acompanhar tudo que tem. Ou seja, os valores aqui são os valores negativos, certo? E os valores aqui são os valores positivos. Só que lembra lá, se eu tenho aqui um conjunto, ou seja, se eu tiver aqui um colchete, né? Onde eu tenho 1 e eu tenho 4, 3. Isso se eu representar matematicamente, que eu estou dizendo aqui, fechando a bolinha eu estou aqui no 1, fechando a bolinha aqui eu estou no 3.
Então, nosso conjunto é tudo isso aqui. Se eu tivesse esse aqui, ou seja, o colchete virado para o outro lado, estaria dizendo o seguinte. Eu estaria dizendo que o 3 não faria parte do nosso conjunto. É um pontinho aberto. Então, o 3 não faz parte. Quem faria parte do nosso conjunto seria aqui, ó, o 1, o 2 e só. Porque o 3 não faz parte. Quando ele está virado para o outro lado, né? Então, é basicamente isso. O 5, aqui, está fechando no infinito, nada a ver. Aqui é como se fosse o conjunto nada, né? Porque o 4 não faz parte, nem o 5. E aqui estaria fechado. O que mais nos apresenta é o seguinte, aqui são os números negativos no infinito até quem? Até o conjunto 4, né? Porque o 5 não faz parte. Não está contando. Então seria a alternativa D. Certo? Correta aí pra gente. D de Deus. Beleza? Tá aqui o gabaritozinho para vocês conferirem depois. Certo? Essa aqui é uma lista que eu preparei para vocês de conjuntos. Certo? Se você quer essa lista completa em PDF, vai no meu Instagram. O Instagram aqui, Rego Matemático. Lá no meu Instagram que eu vou estar disponibilizando aí esse material para você. Certo? Comentem aqui se você gostou dessa lista, se você quer que eu traga mais lista. Deixa o like, que vai me fortalecer demais. Até a próxima.